sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Na crise, vença. 2 Reis, capítulo 4. O azeite da viúva em 2 Reis, capítulo 4. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Versículo 2: respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize o que tens em casa. E disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vizinhas, vasilhas vazias, peça muitas. 4. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separe o que estiver cheia. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e elas enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traze mais vasilhas, meu filho. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilhas, mamãe. Nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o que ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que sobrar. Vamos orar, vamos. Pai, aqui está a sua palavra, consagrada, abençoada, que transforma vidas e que nos alicerça. Deus, que ela esteja presente em nossos corações, que ela produza, Senhor, o efeito necessário, para que haja, meu Pai, não só uma concordância, Pai, mas que haja, meu Deus, que haja em nome de Jesus, uma mudança de pensamentos e de vida, se for necessário. Essa palavra, Senhor, não é para as pessoas que não vieram. Nós cremos que essa palavra é para nós, e nós recebemos e tomamos posse no nome de Jesus. Amém. Crise, quem nunca passou numa crise, né, irmãos? Às vezes você tem muito dinheiro, mas você enfrenta crise com o filho, enfrenta crise de repente com um funcionário, com ação trabalhista, você enfrenta crise com o sogro, com a sogra, ou você enfrenta crise dentro de casa, muitas vezes pelo fato de você trabalhar demais, né? E quantas pessoas trabalham tanto que não tem olhar muitas vezes, isso acontece muito com os homens, não tem olhar muitas vezes para os filhos, para a esposa, trabalha muito. Deixa eu falar um negócio para você que é marido. O nosso compromisso não é só de ser provedor da casa. O nosso compromisso é de ser aquilo que as nossas esposas esperam e precisam. Por exemplo, as mulheres querem ter no marido um excelente amigo. Seu compromisso não é só trazer arroz e feijão dentro de casa. Você tem que ser um excelente amigo. As mulheres esperam no marido alguém para ouvi-las. Talvez seja por isso que Adão e Eva caíram. Talvez porque Adão não conversava muito com Eva. Talvez, estou dizendo que é. E ela foi lá conversar com a cobra. Está cheio de mulher conversando com a cobra. Por quê, queridos? Porque às vezes o marido não está conversando em casa. Está cansado, mulher, né? Dá um tempo. Então nós, os homens, nós temos que estar prontos para suprir todas as necessidades das nossas esposas. A necessidade da mulher de ser ouvida, tá? A mulher, queridos, ela é como se fosse uma poupança de um banco, que você passa durante o dia, durante a semana, você passa depositando. Aí depois, quando você chega, você colhe respeito, você colhe amor, você colhe dedicação, você colhe várias coisas, e chega até o final que você sabe o que você colhe. Só que primeiro você tem que depositar. Nós, como homens, nós temos que assumir esse papel de sermos não só aquele que traz o arroz, o feijão, o bife, né, para dentro de casa, ou a roupa. Minha mulher tem tudo que ela quer, pastor. Tem carro, você acha que ela é boba? Tem isso, tem aquilo, mas será que você escuta ela?
né? A mulher, não preparei esse negócio da mulher, mas quero falar. A mulher, ela tem uma necessidade de sentir que ela é amada. Por exemplo, quando você, marido, pega o telefone e liga para casa e fala assim: bem, tá tudo bem aí com você? Tá faltando alguma coisa aí, ó? Quer comer alguma coisa diferente hoje no almoço? Quando você faz isso, o seu nível de cuidado dela, de amor por ela, dela por você, aumentou altíssimo. Porque ela se sente realmente que ela é protegida, que ela é amada, e é isso que você tem que fazer. Então você, como marido, a sua função não é só alimento dentro de casa. Você tem que suprir as necessidades da sua mulher, físicas, emocionais principalmente, as palavras, as conversas, tudo. Eu queria que você entendesse isso. Se você toma posse dessa palavra, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, em nome de Jesus. E mulher é 10, né, irmãos? Que bênção. É muita glória, né? Adão estava triste lá e Deus, o que ele fez? Vou fazer logo 100%. Vou arrebentar. Vou fazer uma mulher. E tanto que Adão não reclamou mais. Tranquilo, extremamente satisfeito, Adão. Pensa num cara faceiro, né? E é por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a bondade de Deus. Então, se você tem a sua mulher, olha, você alcançou a bondade de Deus, tá? Essa palavra, ela estava em crise, essa mulher. E quem é que não enfrenta crise? As crises estão aí, meu irmão. E o que vai valer? Vai valer como é que nós vamos lidar nas crises. Porque as crises, ela vem na vida de todo mundo. A crise, ela não vem só na vida do pobre, na vida do rico. Ela não escolhe classe social, posição social. Não escolhe a cor, se é branco, se é mais escurinho. Não escolhe a questão da idade. Tem até crianças que estão vivendo em crise. Porque às vezes por causa dos pais, às vezes por causa da escola, às vezes por causa da matemática, por causa do português. Tem adolescente vivendo em crise. Por quê? Por causa da namorada. E namorada, adolescente quando arruma uma namorada fica bobo, irmãos. Né? Os homens mesmo quando estão namorando. As meninas mandam nos homens. Fala sério. Né? Elas mandam. Em mim não mandava não. Em mim não mandava. Elas mandam. Você não vai na igreja e se você for, você não vai sentar naquele banco perto da fulana. Porque se você sentar, até parece que é casado. Né? Eu sou contra isso. A Leia mandava em mim, mas hoje, né, mandava. Pensa numa mulher que mandava, irmãos. Cadê ela? Ela está aí? Ela mandava, irmãos. De vez em quando ainda manda, né? Mas ela mandava, irmãos. Mandava, na época do namoro, mandava mais ainda. Né? E o pai dela falava assim, coitado desse neguinho. Né? O pai dela fala, porque a bichinha é fera. Mas, graças a Deus, nós vencemos isso aí, né? E hoje ela deixa eu mandar um pouco. Então, queridos, né, eu acho engraçado isso, mas só que eu não concordo com essa história de mandar. Para mim, mandar, para você pode ser diferente. Para mim, mandar, tem que no mínimo estar noivo. Aí vai influenciar na vida. Para mim é assim. Entendeu? Você pode pedir. Agora você ordenar, para de estudar. Vai fazer faculdade. Você pode ter esse amigo. Esse você não pode. Não quero você com essa calça. Não quero você com essa saia. Não funciona. Namoro não é isso. Noivado, aí vai, já é um compromisso a mais. Tá? Mas é um pensamento meu, você não precisa aprender isso. Tá? Mas as crises do namoro também tem. Às vezes as crises dentro de casa. Né? Aquela semana difícil. Puxa vida, essa semana nós brigamos. Nós brigamos feio mesmo. Tá? Mas nós vamos vencer. Às vezes a crise se instala na nossa vida, na vida financeira, por 70 meses. Às vezes a gente pega e faz um financiamento lá de um carro e a gente não conversa direito com o garagista e daí vem um juro alto e a parcela que a gente achou que ia ser 400 agora é 800. E a Bíblia já está pronta, que é o carnezinho, e já veio. E agora, o que você vai fazer? Você vai ter que encarar ou vai ter que entrar com ação revisional no banco, que já é outros 500. Tá? Entendeu? Então, aí você está numa crise. Que agora são 70 meses, 60 meses, 5 anos, e você tem que estar pensando bem a respeito disso. Quando eu trabalhava com cobrança de financiamento de carro, era isso que acontecia.
Às vezes você ia ligar para a pessoa e falou, não, na época a parcela era tanto, eu dei tanto de entrada. E às vezes a situação do jeito que ele falava que ele tinha feito, tinha nada a ver com o contrato dele. Então às vezes você se coloca em crise. Às vezes você que caminha para a crise, você traz ela perto de você. Às vezes a crise é trazida por você por uma pessoa. Ela foi, semeou alguma coisa no seu ouvido, tal, e você caiu, e daqui a pouco agora você está em crise, você que entrou na crise. Tem as crises que a gente entra, mas também tem as crises que ela aparece na nossa vida sem a gente querer. Você vai lá no médico, você chega lá, o médico fala assim, puxa vida, olha aí, você vai ter que fazer um tratamento longo, porque você está com uma doença incurável. Você escolheu isso? Você não escolheu isso, nem sempre você escolheu. Talvez a sua alimentação contribuiu para isso, mas nem sempre você escolheu isso aí. É ou não é? Aí de repente você está viajando, acontece um acidente e você daqui a pouco você está numa situação difícil. É ou não é? De repente você foi viajar e deixou a sua casa, entrou alguém, roubou a sua casa e você está em crise. Aí ali aqui mesmo em Amambaia, aqui, a igreja do meu amigo, pastor Lucivaldo, a igreja presbiteriana renovada, os malandros entraram lá, uma grade lá no fundo, eles levaram uma taiadeira, um negócio lá, arrancaram a grade, arrombaram a porta, entraram, roubaram as caixas de som, roubaram todas as coisas. E daí, o que vai fazer agora? Agora tem que comprar tudo de novo. Semelhante àquilo que fizeram aqui na igreja, não foi arrombado aqui, entraram pela janela, né? Mas semelhante àquele roubo. Falei, pastor, faz uma campanha para o povo. Não tem outra situação. Você vai pedir aonde? Tem que ser o povo de Deus. Se eu estou falando para você, e se Deus está ministrando no seu coração, se você quiser doar uma caixa de som, um data show, um DVD, o que você quiser doar para a igreja do pastor Lucivaldo, faça, você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Então a crise se instala, irmãos. A crise se instala na nossa vida. Todos nós passamos por crise. Olha bem o que eu falei, todos nós passamos por crise. A crise ela tem que passar na nossa vida, a gente não pode viver, permanecer dia a dia na crise, mês, ano e ano. Tem gente que fala assim, eu estou na prova, mas entra no ano de 2012, ele está na prova. Entra no ano de 2013, ele está na prova. Entra no ano de 2014, ele está na prova. Não, isso não é crise, querido. Tem gente que faz tanto tempo que está na crise, que quando a crise some, ele sente saudade da crise. É verdade. Puxa vida, aquela época, hoje eu estou tão mole, aquela época eu era guerreiro. Mas você era guerreiro, querido, porque você precisava ser. Agora Deus está cuidando tanto de você, mas tanto, que a sua vida está uma moleza só. E aquela mulher naquele dia, ela está em crise, ela não escolheu estar em crise. O texto fala que ela vai para Eliseu e fala assim, você sabe que o meu marido temia ao Senhor e ele morreu. E agora vem o credor, o homem que nós devíamos dinheiro, e ele quer levar os meus filhos. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar ele. Eles não caminharam para a crise simplesmente se instalou na vida deles. Como é que está a sua vida hoje? Está vivendo uma crise? Deus tem solução para a sua vida. A palavra do pastor, a palavra de Deus para a sua vida hoje é: nas crises, vença, assumindo a sua situação. Assuma a sua situação. Você só pode vencer a crise se você assumir realmente que você está em crise. Eu estou devendo mesmo. Eu tenho muita conta para pagar, coloquei tudo no papel. Você só vai conseguir sair da crise financeira se você assumir que você realmente está devendo. Você só vai sair da crise que você tem com os seus filhos se você assumir que os seus filhos estão enfrentando dificuldades. O filho não é mais obediente. O filho obedece, mas obedece não querendo fazer, não tem prazer em obedecer. Até parece que ele só está esperando pegar 18 anos, 19 anos para cuidar da vida dele. Você tem que assumir realmente que você está em crise. Ah, mas mulher é assim mesmo, depois vai melhorando. Vai melhorando nada. Se você não assumir que você precisa melhorar como marido, a crise vai instalar e ela vai começar a morar dentro da sua casa e a situação vai só de mal a pior. Ah, esse marido é assim mesmo. O pai dele eu fiquei sabendo que era assim. O avô dele eu fiquei sabendo que era assim. Querida, assuma realmente que você precisa atrair mudança para dentro da sua casa. Aí quando você assume, aí Deus está perto de te abençoar. Como que Deus vai te abençoar se você não acredita que você está com dificuldade? Deus só vai abençoar a nossa vida, só vai nos ajudar se nós assumirmos realmente que nós estamos enfrentando dificuldades. E quando a gente assume que nós estamos enfrentando dificuldade, o que acontece? Então fica mais fácil. Por quê? Porque, presta atenção, Deus começa a fazer brotar na nossa mente, na nossa vida,
aquilo que a gente tem que fazer para sair da crise. Aí você começa às vezes a fazer coisas que você nunca fez. Será que você está fazendo para as pessoas? Olha aqui, ó, não é para as pessoas. Você está fazendo para Deus. Por quê? Quem foi que deu essa criatividade para você, essa ideia? Foi Deus. Deus está querendo te tirar da crise, então Ele coloca em você, ó, você tem que jejuar mais. Ó, você tem que buscar mais a minha presença. É Deus que está falando para você, é Deus que está semeando na sua mente. É Deus, ó, você tem que parar de ouvir essas músicas do mundo que só te levam para baixo. Começa a me adorar, começa a bendizer o meu nome. E daí você vai alicerçando a sua vida, você vai colocando as muralhas em volta de você. E você vai caminhando, sendo cuidado, sendo amparado pelo Senhor. E daí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai enchendo a sua vida. E daí você vai parando de murmurar, você vai parando de reclamar. E daqui a pouco você já está saindo da crise. É Deus que dá criatividade para você. Você precisa parar de fazer conta, porque você está entrando em crise financeira. Deus que através do seu Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Você precisa ser mais mãe, mais junto dessa criança, porque senão quando ela crescer, você vai se ver com problemas mais ainda. É Deus que vai ministrar na sua vida. Mas isso acontece quando, pastor? Quando você assume a situação, eu estou em crise. Eu preciso melhorar. Aí tem aquele que fala assim, eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim, e é desse jeito mesmo. Querido, mentira, todo mundo muda. Todo mundo muda, irmãos. Você pode mudar para pior ou para melhor. Todo mundo muda. Quando eu casei, ela já sabia que eu era assim. Mentira, irmãos, todo mundo muda. Ela já sabia nada. Se você soubesse que você ia maltratar ela não tinha casado com você. Fala sério. Quer ver só? Quais irmãs que casaram para ser maltratada? Tem alguém? Para ouvir o marido falar, por exemplo, vamos falar algo bem prático, bem normal, né? Por exemplo, para ouvir o marido falar que ela é gorda. Quem que casou para escutar isso? O Davi às vezes fala brincando, irmãos, para a Leia. Você precisa ver o jeito que a Leia fica. Então mulher nenhuma gosta desse negócio de gorda, né? Ninguém gosta. Então você, querido, precisa assumir que você precisa melhorar. Esposa, você precisa assumir que você também precisa melhorar. Você precisa ser mais submissa. Você precisa escutar mais. Você precisa gritar menos. Gritar menos. Eu acho que não é só eu, mas todo homem fica até um pouquinho irritado quando a mulher começa a gritar. Fala sério, irmãos. Você precisa melhorar. Então, o primeiro passo para você sair da crise, você tem que assumir essa situação. Eu estou em crise. Segundo passo, nas crises, vença assumindo quem você é. Quem é que é você? Eu sou derrotado, eu nasci assim. Não, assuma quem você é. A palavra de Deus fala que você é chamado realmente para ser santo. Então assuma a sua postura de santidade diante de Deus. Vida com Deus, vida de oração, vida de leitura da palavra. A palavra de Deus fala que pela sua vida, Jesus pagou o preço de sangue. Então assuma quem você é preciosíssimo. Tem uma música do Anderson Freire que fala que você é raridade. Você é a coroa da criação de Deus. Assuma quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Assuma quem você é. Assuma quem você é. Deus fez você para você ser bem-aventurado, para você ser mais do que feliz. Isso é ser bem-aventurado, mais do que feliz. E sendo mais do que feliz, o Senhor te chamou para você ser sal da terra, para você ser luz do mundo, dar o sabor ao mundo, para você ser luz. Os seus amigos vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Então assuma quem você é. Ela falou assim, Eliseu, seguinte, meu marido morreu, e você sabe, profeta, que ele temia ao seu Deus. Ela sabia qual que era a família dela, irmãos. Ela sabia quem era o marido dela. Se você falecer hoje, qual que é o legado que você deixa para os seus filhos? O que de bom você deixa para os seus filhos? Aquele homem deixou dívida. De repente estava controlada as dívidas. Parou de pagar porque o homem morreu, a mulher não trabalhava na época. Os filhos eram pequenos, de repente não tinham ainda idade para trabalhar. Mas ele morreu.
E ele deixou algo que era de suma importância. O quê? Ele deixou uma situação de testemunho. Ele deixou realmente uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Querido, é isso que você tem que deixar, isso que é o mais importante. Olha, você de repente fica pensando na profissão dos seus filhos, não é o mais importante não. De repente você fica pensando, vou deixar uma herança, vou fazer um seguro, porque se eu morrer de puff, a qualquer momento a minha família vai ficar amparada. Isso não é o mais importante. O mais importante é a sua família temer a Deus, porque se Deus não guardar a sua família, não vai ser um seguro que vai guardar. Não estou falando de você não fazer seguro, mas não vai ser um seguro que vai guardar. Não vai ser uma situação financeira que vai arrumar. Enfim, o que você tem hoje não quer dizer que os seus filhos vão ter, mas tem algo que se você semear na vida deles, eles vão carregar para os seus filhos, para os seus netos, e esse algo é a palavra de Deus. É isso que é o principal. Assuma, meu irmão, quem você é. Você não é um derrotado, então para de murmurar, para de reclamar, tá? Você não nasceu realmente para ficar dentro do buraco, então aí não é o seu lugar. De repente você está só enfrentando uma crise, algo só momentâneo, mas eu já vou vencer, eu já vou superar e eu já vou passar. É isso que você tem que assumir. Assuma, meu irmão, quem você é. Tem gente que não assume quem é e de repente vive só reclamando, só chorando. Ah, mas acontece a bênção na vida do fulano. O Bertano até parece que é insípido, sempre está só testemunhando, falando as bênçãos que Deus fez na vida dele, né? E Deus não faz nada na minha vida. Assuma quem você é, meu irmão. Você é abençoado. Vou ter que tirar, irmão, desculpa, tá? Você é mais do que feliz. Deus te fez para isso. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que Satanás nos afronta, porque ele não pode com Deus. Aí ele quer afrontar você, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa derrotada no vício, nas drogas, nas situações mais difíceis, você vai lembrar isso que eu estou dizendo. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Assuma quem você é. Você é propriedade exclusiva de Deus. Assuma quem você é. Você é amado. Você faz parte de um povo adquirido. Amém, irmãos? Conforme o pastor for falando, eu quero que você fale amém. Você é amado. Você faz parte de um povo adquirido. Você é mais do que vencedor. Você é bem-aventurado. Você é lindo. Pela sua vida, Jesus pagou o preço de sangue. Então você é precioso, você é raridade. Amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos? Assuma quem você é, irmão. Você não é derrotado, não. Você é vitorioso. Nas crises vença tendo bons relacionamentos. Quem é que está do seu lado? De repente você tem pessoas do seu lado que quer ver só a sua derrota, só a sua ruína. Não falei que você ia quebrar a cara? Falei que você ia quebrar a cara. Esse tipo de pessoas você não precisa do seu lado. Você não precisa. Tenha bons relacionamentos. Ela tinha um bom relacionamento com o seu marido, por isso que ela sabia que o seu marido temia a Deus. Ela tinha um bom relacionamento com os seus filhos, e quando ela fala para os filhos assim: filhos, vamos entrar dentro de casa e vocês trazem vasilhas e fecham a porta. Os filhos obedeceram e não deixaram de crer na loucura do profeta e naquilo que a mamãe ia fazer. Ia pegar uma vasilha pequena e ia encher todas as vasilhas grandes que tivessem dentro de casa. Os quartos, a sala, a cozinha, em todos os lugares estavam cheios de vasilha. E uma vasilha pequena, era uma doidura, era uma loucura. Ela ia encher todas as vasilhas. Os filhos creram. Para você sair da crise, você precisa se relacionar bem. Você precisa, pastor, eu não tenho amigos. Bobeira sua. Deus está levantando pessoas para cuidar de você. Deus está levantando pessoas para auxiliar você. Abre os seus olhos. Deus vai mostrar isso para você. É uma pessoa que vai dar uma palavra. É alguém que você nem imaginava, mas agora ele é instrumento de Deus nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Nas crises vença tendo bons relacionamentos. Ela tinha um bom relacionamento com o marido, com os filhos. Ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Qual que é o nome do vizinho que mora na frente da sua casa? Qual que é o que mora do lado? Qual que é o nome do vizinho lá da sua chácara? Qual que é o nome da família dele? Lá onde você trabalha, quem é o pessoal que são os seus amigos lá de serviço? Na crise, Deus poderá usar essas vidas para ser bênção. Mas o fulano, pastor, nunca será um instrumento de Deus. Querido, se Deus usou até uma mula, por que não pode usar essa pessoa?
Se Deus usou até a minha vida, por que não pode usar essa pessoa? Na crise, vença tendo bons relacionamentos. Tem gente que quando entra na crise, puxa vida, Deus fala, o mais difícil para mim vai ser arrumar relacionamento com essa pessoa. Ela é muito chata, ela é muito isso, ela estraga os relacionamentos. Irmãos, tem pessoas que é como uma batata podre. Quem encostar do lado, puxa vida, daqui a pouco já está no mesmo sentido, do mesmo jeito. Você tem que se relacionar bem. Suas palavras têm que ser palavras abençoadas, tá? Tem que direcionar a bênção. Se a pessoa chega falando dificuldade, fala assim, mas Deus tem vitória para a sua vida, e você não vai estar mentindo, porque Deus tem mesmo, tá bom? Se alguém chega chorando, você fala, Deus me dá uma palavra, não tem nada para fazer, então você dá um abraço pelo menos. Meu querido, decida ser uma bênção. Para você sair da crise, você precisa ter bons relacionamentos. E a sua família faz parte desses bons relacionamentos. Tem marido que entra em crise e não fala para a mulher. Eu conheci um rapaz que já estava falido há muito tempo, mas a esposa não sabia. Não sabia de nada. Para ela tudo estava normal. Ainda tinha muito dinheiro e tudo estava 10. Mas ele não se relacionava dentro de casa. Querido, na crise vença se relacionando bem dentro da sua casa com os seus filhos. Seja um livro aberto com os seus filhos, não só nas finanças, mas nas palavras, nos conselhos, em tudo. Tenha um excelente relacionamento. Para ter um bom relacionamento, tem que tratar bem, né? É a mulher que trata bem o marido, trata bem os filhos, é o marido que cuida da esposa. Vou te dar um desafio. Quando você chegar em casa, você fala assim para ela, bem, espera ela falar. E você, mulher, não se acovarde. Fala, e como a palavra de Deus diz, fala e não te cales. É a sua oportunidade. Pergunta para ela, bem, eu te trato bem? Fala assim, tá? Porque os bons relacionamentos primeiro vêm dentro de casa. E não fica justificando não, tá? Porque nós somos bons de justificar. Quando eu casei com ela falava assim para mim, ô louco, mas você tem uma resposta para tudo, hein? Isso é bom, hein? E eu parei de responder, e parei de escutar mais, comecei a escutar mais ela. E é isso que a gente tem que ter, a gente é bom de resposta. Querido, tenha um excelente relacionamento com seus filhos, porque senão o cara lá do mundo vai querer se relacionar com eles. Tenha um excelente relacionamento com a sua esposa, converse muito com ela. Eu não sei quantas palavras que elas têm que falar por dia, mas mais do que nós é pelo menos 2.000 palavras a mais. Não estou recordando agora. Tem que escutar ela. É necessidade dela. Nas crises vença tendo bons relacionamentos. Na crise vença fechando a porta para a derrota. Por que Eliseu falou assim? Entra na tua casa e fecha a porta. Porque eu tenho certeza que tinha uns vizinhos muito curiosos. Será que tinha um vizinho curioso? Ô fulana, você está sabendo o que está acontecendo? Não, eu não estou sabendo. Porque os meninos da fulana vieram aqui e pediram todas as vasilhas. O que será que está acontecendo nessa casa? Será que vão vender a nossa vasilha? O que está acontecendo? E agora? Então, eu fiquei sabendo, né? Tá ficando doida e não sei o quê e tal, né? E agora tá ficando mais louca ainda, porque a porta agora tá fechada. E a gente não pode ver. Vai lá você que tem mais intimidade com ela e pergunta para ela o que é que está acontecendo. Eita, povo curioso, né? Talvez você também ficaria curioso, né? Pensa bem lá na sua vila. Alguém falou, dá vasilha aí, dá vasilha. Daqui a pouco juntou todas as vasilhas, fechou a porta e ficou dentro de casa. Irmãos, não precisava ser muito curioso para ficar pensando o que eles estavam fazendo lá dentro, né? Um pouquinho curioso, né? Você quer saber se o cara é curioso? Quer saber? Quer saber? Amanhã eu te conto, né? Já viu essa brincadeira, né? Curioso, né? Por que Eliseu falou assim, ó? Entra na casa e fecha a porta. Porque tinha os empecilhos à fé. Sabe, querido, quando você estiver na crise, não vai faltar quem vire para você e falar assim, ó, fulano morreu disso aí. Uma vez nós fomos orar para uma senhora, uma irmã da igreja virou e falou assim, foi fulano que morava aqui pertinho, ó. Rapidinho, quando descobriu disso aí, já bateu as botas, já morreu. Puxa vida, irmãos. Tem os empecilhos da fé, queridos, né? Aí você está enfrentando dificuldade com o marido. Homem, é tudo assim mesmo. Aí são os empecilhos da fé
que vem contra você. Você está com um filho que está com problema. Essa fase, quantos anos que ele tem? Essa é a fase da aborrecência, né? Puxa, essa fase é muito difícil. Vou te falar um negócio, essa fase da adolescência, quem inventou foi o homem. Deus não colocou esse negócio, não. Não tem esse negócio. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele quiser desobedecer, desce o chinelo nele. Duvido se ele não melhora. Duvido. De uma escola, o filho só arte. E daí a diretora chamou lá, a coordenadora, falou: olha, seu filho você tem que levar no psicólogo, porque é só assim. No outro dia o menino estava uma seda. E daí a professora perguntou em determinado momento: você levou ele no psicólogo, o que aconteceu? Falou: não, o psicólogo lá em casa é a vara. Aí teve que aguentar a gurizada tirando sarro, né? Cuidado com o psicólogo. Você entendeu? Então, queridos, fecha a porta realmente para a derrota. Tem gente que só semeia derrota na sua vida. Sabe, tem gente que só semeia derrota na sua vida e você vive escutando essa pessoa. Quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo? Já assistiram? É bem aquilo lá. Na hora da derrota, o diabo coloca mais uma meia dúzia do seu lado ali para acabar de te arrebentar, para acabar de te lascar. E você não enxerga isso, presta atenção, porque aqueles que são instrumentos de Deus na sua vida, eles carregam valores da palavra de Deus. Quem não carrega valor da palavra de Deus, não é instrumento de Deus na sua vida. Pode falar aquilo que você está gostando de ouvir, pode ser algo que é até prazeroso para você, mas é diabo puro. E se você quer realmente sair da crise, entenda realmente que você precisa fechar a porta para a derrota. Corta a volta desse povo, não fique escutando esse povo não. Às vezes a porta da derrota é a internet dentro da sua casa. Às vezes a porta da derrota é a televisão dentro da sua casa. Quer saber se você está viciado na televisão? Você está viciado na televisão se você não consegue ficar sem ela um dia. Você está viciado. Quer saber se você está viciado na internet? Você não consegue ficar sem ligar o computador um dia ou dois. Você já fica impaciente, você já quer ver tudo o que está acontecendo. Fecha a porta para a derrota na sua vida. E você, irmã, você é o radar de Deus na vida da sua família. Amém? Quando você vê que tem algo rondando a sua casa, o seu esposo, os seus filhos, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai clamar a Deus e você vai falar para os seus filhos assim: filho, cuidado com esse fulano, tá? Cuidado. Muito cuidado com ele. Você é o radar da sua casa. Marido, você tem que escutar a sua esposa. Esposa, você tem que escutar seu marido. Às vezes as decisões, você tira uma palavra com a esposa e você vê realmente que aquela decisão era mais correta, era a vontade de Deus. Eu sempre tiro uma palavra com a Leia. Abortar tal coisa assim, o que você acha? E ela é a confirmação de Deus naquela situação. Para você sair da crise, querido, você tem que fechar a porta para a derrota na sua vida. Quem é que está semeando derrota na sua vida? Fecha a porta para a derrota da incredulidade. Você tem que crer, tá? Você tem que confiar em Deus, tá? Pastor, faz tanto tempo que eu vivo só tomando esses remédios. Você começou a orar agora? Você quer que Deus conserte a sua vida toda que você começou a buscar agora? Tem que ter paciência um pouquinho. Daqui a pouco você sai. E Deus vai te abençoando em nome de Jesus. Pastor, eu estou indo na igreja, mas meu filho não melhora. Você está indo agora? Começa a semear na vida dele. Quando ele estiver dormindo, vai lá e coloca a mão na cabeça dele. Eu repreendo, eu rejeito toda a rebeldia contra o meu filho. Eu repreendo em nome de Jesus. Declaro uma mente sadia, abençoada, obediente. Declara isso na cabeça dos seus filhos. Em nome de Jesus, vidas abençoadas, casamentos perfeitos e abençoados. Faz isso na vida dos seus filhos. Na crise, vença, querido. Vença fechando a porta para a derrota. Não murmura não, meu irmão. Eu sabia que ia dar errado. Não fala isso, eu sabia que ia dar errado. Não fala isso. Eu sabia que eu não ia conseguir. Risca isso da sua vida. Eu sabia que Deus não ia me abençoar. Risca isso da sua vida. Nas crises, vença fechando a porta para a derrota. Vamos falar juntos. Eu vou fechar a porta para a derrota em minha vida. Amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos? Vamos ficar em pé, vamos? Em nome de Jesus. Na crise, vença. Vença.
crendo no impossível. Uma botija para encher muitas vasilhas era algo impossível. O que é impossível para a sua vida? O médico falou que não tem cura, pois o Deus que você serve é o Deus do impossível. Amém? Todo mundo é rebelde, mas você crê que seu filho pode ter dias diferentes? O Deus que você crê é o Deus do impossível. Amém? Você já fez muitos concursos públicos, mas não passou ainda. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Amém? O Deus que você serve é o Deus do impossível. Você tem que crer no impossível. Irmão, isso é tremendo, porque ela não ficou pensando quando o profeta perguntou para ela assim: o que você tem na sua casa? Eu tenho uma botija com um pouquinho só de azeite. Aí falou assim: então é isso mesmo. Você vai lá, pega vasilhas, não poucas, muitas, e coloca e vai deitando dentro das vasilhas. Você não acha aqui na palavra de Deus ela pedindo uma instrução como é que tinha que ser? Não, fala bem. Eu quero entender como é que é. Como é que é mesmo? Não. Ela recebeu aquela palavra, ela creu, ela acreditou e ela já foi para sua casa. Amém? É o impossível, mas não tem problema. O Deus que meu marido servia é um Deus do impossível. Eu aprendi com ele que o Deus que nós servimos é o Deus impossível. Olha, exatamente isso que Deus fará na sua vida. O impossível, vai fazer o impossível na sua casa, vai fazer o impossível no seu casamento, vai fazer o impossível no seu lar, vai fazer o impossível na sua profissão. Por isso que quando antes de terminar o culto eu falo assim, essa semana vai ser abençoada, tudo que era para dar errado vai dar certo na sua vida. Por quê, queridos? Porque as normalidades da vida estavam dizendo que não ia dar certo, que não ia conseguir, mas o Deus do impossível transforma todas as coisas em vitórias para a nossa vida. Ah, pastor, tem que ter um milagrão de Deus na vida do meu marido para ele melhorar. Então é isso que Deus fará na vida dele. Um grande milagre. Você vai olhar e falar assim: puxa vida, o que aconteceu com esse homem? Né? O Francisco, quando se converteu, chegou em casa, a Jocélia falou assim: o que aconteceu? Pode contar tudinho, não pode esconder nada. Porque Deus tinha feito algo na vida dele que era impossível. Ele chegou em casa e falou assim: não vou tomar mais, tá? De hoje em diante, vou mudar de vida, vou para a igreja e vou ser batizado. Ah, Jocélia deu parafuso na cabeça dela. Porque era o impossível de Deus, irmão. Um dia eu preguei, ele aceitou Jesus, chegou na porta e falei para ele assim: Chico, vamos fazer um estudo bíblico? Ele falou: pastor, calma, depois a gente vê isso aí. Era o impossível de Deus, irmão. Olha para a minha vida, eu sou o impossível de Deus. Eu nasci na igreja, e o meu maior testemunho foi que eu nunca saí da igreja. Sempre vivia na presença de Deus. Às vezes queria sair, mas Deus não deixava. Até quando eu quis estragar a minha vida, o Senhor não permitiu. Deus quer fazer isso com a sua vida também. Deus quer cuidar de você. Deus quer zelar pela sua vida. É o impossível de Deus. Qual que é o impossível de Deus para a sua vida? Você precisa ser mais crente. Precisa ser mais forte diante do pecado. Então abaixa sua cabeça, eu vou orar. E eu creio que o impossível de Deus vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Quais são os nossos impossíveis, papai? Quais são? Deus, o Senhor conhece os nossos impossíveis. O Senhor conhece, Deus, aqueles que têm chorado, papai. O Senhor conhece, meu Deus, aqueles que têm lamentado tantas coisas. Têm chorado, meu Deus, por situações, Pai, que são tão difíceis. E eles não veem a hora, Senhor, de terminar, de acabar. Deus, o Senhor conhece, Pai, aqueles, Pai, que já se acostumaram com a doença. E às vezes até fala: a minha doença tal. A minha tal. E eles, meu Deus, só lembram, Pai, que aquilo não é deles. E que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode sarar. Só quando eles estão aqui na igreja e que o Senhor usa, meu Deus, quem fala aqui na frente para dizer: Deus, em nome de Jesus, realiza, Senhor, o seu impossível na vida dos seus filhos. As células, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, o DNA de cada um, Senhor, não importa, Pai. Se ele foi, meu Pai querido, já gerado, meu Deus, numa situação de doença. Não importa, meu Deus, se a situação já era tendenciosa para uma derrota nesse sentido. Não importa, papai. Deus, em nome de Jesus, transforma. Muda, pois é só o Senhor que pode fazer isso. Traz saúde, Senhor, na vida dela. Traz saúde, Senhor, na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Senhor, qual que é o impossível no casamento? Deus, é impossível para